Esta noite o texto que nós vamos ler será um texto um pouco longo. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4. Nós vamos ler o capítulo de número 4 e o capítulo de número 5. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4 e o capítulo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes? Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podiam ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e dela fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus dois filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos.
Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disse às mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Capítulo 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade. E a levaram até Gate. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, em lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade. E a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até ao céu. Amém. Vamos orar, irmãos. Maravilhoso Senhor, te damos graças, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, é o Deus de toda a verdade. E te rogamos, ó Pai, que o Senhor nesta noite possa nos instruir acerca do que desejas falar ao nosso coração. Opera conforme só Tu sabes operar. Ministra, Deus, a Tua palavra pelo Teu Espírito ao coração de cada um dos Teus filhos que aqui está e de todos quantos, ó Deus, estão contemplando, Senhor, esta transmissão. Que o Senhor, ó Deus, seja glorificado e que muitos, ó Deus, que ouvirem, Senhor, a Tua palavra, sejam por elas impactados e transformados, e que possamos nós, ó Deus, andarmos diante de Ti, honrando e glorificando o Teu santo nome. Concede, meu Deus, a sabedoria, para estar, ó Deus, expondo aquilo, ó Deus, que deseja falar ao nosso coração esta noite, para que a Tua igreja, Deus, seja edificada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por sua graciosa palavra. Bem, meus irmãos, esta noite eu quero vos falar sobre
o Deus da aliança, eu poderia também nomear isso como sendo a vingança do Deus da aliança, mas seria algo assim muito pesado para nós estarmos ouvindo, mas é isso, tá bom, de que vai tratar o texto. E esse capítulo 4 e o capítulo 5 narram um episódio interessante para nós. Esse episódio é a derrota do povo de Deus para uma nação pagã, em virtude do pecado de seu povo e também dos seus sacerdotes. Há também o cumprimento de uma promessa que Deus fez em relação a Eli e seus filhos, o sumo sacerdote da época, e que foi cumprida nesse tempo, neste capítulo número 4. E vimos também a grandiosidade do nosso Deus em relação ao povo pagão, ou ao povo ímpio, aquele que não teme o verdadeiro Deus. Mas para que a gente possa compreender essa história, eu quero voltar um pouquinho, tá bom? O início dela. E o início dela diz respeito ao pacto que Deus fez com o seu povo de Israel, no livro de Êxodo, mais especificamente ali por volta do capítulo 25 ou 26, onde Deus dá instruções a Moisés para que construa um tabernáculo, e nesse tabernáculo seria colocado utensílios, no qual estariam ali os levitas servindo ao Senhor para adorarem a Deus, e seriam eles os mediadores entre Deus e o seu povo de Israel. E Deus então ordena a Moisés, falando para que o povo construísse uma arca. Essa arca teria que ter 1 metro de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de profundidade. Seria como se fosse uma caixa, e dentro dessa caixa Deus ordenou a Moisés que fossem colocados dentro dela as tábuas da lei, as 2 pedras com os 10 mandamentos, também um pote com o maná, pelo qual Deus sustentou o povo durante 40 anos no deserto, e também a vara de Arão, a vara do sacerdote Arão, a vara que floresceu, aquilo que testemunhou que Deus escolheu Arão para ser realmente aquele que seria o guia espiritual do povo como sumo sacerdote. Diante disso, Deus nomeou essa arca com o nome de Arca do Testemunho, ou a Arca da Aliança, que também é dita aqui no capítulo número 4 de Samuel. E esta arca, ela representava o pacto de Deus com o seu povo, e aí então representava também a presença de Deus junto ao povo. É dito a Moisés que é nessa arca que Deus aparecia sobre a tampa dela, que tinha 2 querubins, tá bom? Com as asas voltada para o centro da tampa, que era o propiciatório, olhando para dentro da arca. E era nesse momento que o sumo sacerdote entrava, aspergia o sangue para receber o perdão dos pecados por toda a nação. Era também aí que Moisés falava com Deus, face a face. E toda a instrução de Deus era dada ali, tá bom? A Moisés, para que Moisés transmitisse ao povo. E aí essa arca tornou-se então um símbolo maior da presença de Deus junto ao seu povo. Só que, com o passar do tempo e o menosprezo do povo de Deus pela aliança do Senhor e por aquilo que Deus estabeleceu como sendo santo ou sagrado, eles passaram então a confiar nesses objetos, achando que esses objetos seriam algum objeto de poder. A arca estava ali para representar a aliança que Deus fez com o povo, mas a arca não era Deus, de forma alguma. E aí, com o desenrolar da história, depois da passagem, do caminhar de Moisés, guiando o povo pelo deserto, dos 40 anos do deserto, da entrada na terra prometida por Josué, onde Deus mostra a sua glória com o seu povo, quando esse povo resolve realmente guardar a aliança do Senhor, Deus faz com que a nação se estabeleça por toda aquela região, tomando toda a terra de Canaã, a qual Deus havia prometido entregar aos pais, Abraão, Isaque e Jacó. E diante dessa realidade, o povo realmente se estabeleceu. Só que agora, Josué, velho, já se resigna do seu cargo, entrega a missão agora para que os demais dêem andamento em possuir a terra. Mas o povo não elimina
povo pagão que Deus ordenou para eliminar, acaba se contaminando com ele. E aí então nós entramos na época dos juízes, e a Bíblia diz, por não haver um líder espiritual que guiasse o povo diante da presença do Senhor e guardasse os mandamentos do Senhor, cada um fazia o que bem entendia. Cada um fazia o que bem queria e achava que estava correto diante de Deus. Daí então o povo se desvia do Senhor, e Deus, para julgar o povo devido se afastar da sua aliança ou dos mandamentos de Deus, Deus então envia sobre esse povo a fome, a peste e a guerra. E Deus então subjuga Israel o domínio de outras nações. Deus faz isso, o povo se arrepende, Deus levanta um juiz, como levantou Débora e Baruque, como levantou Jefté, como levantou Sansão. No tempo de Sansão, o povo de Israel estava sendo subjugado por estes filisteus. Eles eram dominados pelos filisteus e eram escravos dos filisteus e teriam que pagar tributos aos filisteus, por causa da sua desobediência. Daí então Deus levanta Sansão, unge Sansão com força, e Sansão então sai destruindo todo o povo filisteu e fazendo arruaça, até que ele também cai em transgressão e ele é preso. Mas ele roga a Deus, e nos últimos dias de sua vida, que nós já sabemos o que a Bíblia diz, ele entra no templo de Dagon, no templo dos filisteus, pede a Deus ainda um último momento de força, e então ele empurra as colunas do templo, e o templo cai sobre aquele povo, e ele mata várias pessoas, milhares de pessoas que estavam ali adorando o falso Deus. Era o juízo de Deus sobre aquele povo que estava dominando sobre o seu povo de Israel. Mas, mesmo diante dessas oscilações todas, o povo de Deus não aprende. E aí então uma nova geração surge. Agora Eli é colocado como sumo sacerdote, e ele tinha 2 filhos, e a Bíblia diz que os filhos de Eli, que é Hofni e Finéias, eles profanaram o nome de Deus, o sacerdócio do Senhor. Quando nós chegamos no primeiro livro de Samuel, que é um livro, que também é do tempo dos juízes, porque Samuel foi o último juiz que julgou Israel. Samuel é aquele livro que é a transição entre os juízes e a monarquia, onde é estabelecido o primeiro rei, que foi Saul. Então, nesse período aí, havia uma mulher chamada Ana, que era estéril, e que ela sofria as afrontas da outra esposa de Eucana, e ela ora a Deus para que Deus possa abrir a madre. E Deus concede isso a ela, e ela diz que se ele desse esse filho, ela consagraria ao Senhor, e foi justamente o que ela fez. Deus abriu a madre, fez realmente nascer a Samuel. Depois que Samuel foi desmamado, e na medida do tempo que ele poderia ser criado por outros, ela chegou e entregou Samuel no templo de Deus, tabernáculo que estava em Siló, e que Eli era o sumo sacerdote que comandava tudo, e que seus filhos, Hofni e Finéias, quando o texto bíblico diz, logo no segundo capítulo, ele fala sobre isso, onde os filhos dele, quando o povo ia oferecer sacrifícios, ele metia o garfo na panela, tirava o sacrifício que era de Deus, para Deus, e eles se alimentavam daqueles sacrifícios. Eles também se deitavam com as mulheres que iam servir no templo. O texto bíblico diz isso. E ali, chama apenas uma atenção deles, dizendo que não é bom o testemunho deles, mas não age com rigor. Não tem domínio sobre os seus filhos, que são sacerdotes, que estão profanando a aliança de Deus, contaminando os outros também, a não terem reverência, nem amor, nem temor por Deus. Deus então levanta um homem que a Bíblia não diz quem ele é. No capítulo 2, verso 27, vem um homem de Deus até Eli e diz a Eli que Deus está irado com ele e que vai matar ele e que vai eliminar toda a descendência dele, porque ele não levou a sério o sacerdócio ao Senhor, porque profanaram o nome de Deus, profanaram o nome do Senhor. Aí, então, entramos no capítulo número 3, onde Samuel está servindo no tabernáculo,
ele dormia lá, porque ele foi consagrado totalmente ao Senhor. E Eli estava com ele, e ele era o assistente de Eli, que ele já estava velho, já estava perdendo a visão. Ele fica cego depois, mas está com a visão embaçada. E aí eles vão dormir, é onde Deus aparece a Samuel e o chama: Samuel, Samuel. Samuel, como não tinha intimidade com Deus, e que naquele tempo Deus cessou as visões e as revelações por causa do pecado do povo, Samuel pensa que é Eli que está chamando. E como naquele tempo não tinha luz elétrica nem abajur, quando tudo é apagado, fica tudo escuro. Ele se levanta, vai até Eli e pergunta: Eli, eis-me aqui, me chamaste? Ele diz: eu não te chamei, vai deitar. Deus novamente chama Samuel. Samuel pensa que é Eli, volta de novo a Eli, e faz isso por 3 vezes. Na terceira vez, Eli fala para Samuel, dizendo que quando ele ouvisse novamente essa voz, dissesse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E assim fez. Deus novamente chama Samuel: Samuel, Samuel, como da outra vez. E agora Samuel simplesmente responde a Deus: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí então Deus diz a Samuel o que vai acontecer. E Deus diz, tá bom, que ele vai excluir definitivamente a família de Eli da face da terra e sua descendência. Vai fazer uma coisa estranha, vai fazer uma coisa nova. É uma coisa que ele vai fazer que os filhos de Israel vão ter uma surpresa muito grande. Ele fala isso a partir do verso de número 11, onde diz: eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir vai tinir ambos os ouvidos. Naquele dia eu suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado, com respeito à sua casa, e começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, verso 14 do capítulo 3, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com a oferta de manjares. Samuel ficou deitado, ouviu a palavra do Senhor. No dia seguinte, logo cedo pela manhã, Eli vai ter com Samuel e conjura Samuel a dizer tudo aquilo que Deus falou para ele, conjurando a ele que se ele não dissesse, Deus fizesse alguma coisa, algum julgamento que Deus poderia ter falado sobre Samuel. Samuel então rasga tudo e conta tudo o que Deus disse. Eli, ciente de quem era Deus, diz: ele é Deus, seja feito conforme o Senhor deseja. O tempo agora passa. Samuel aqui está jovenzinho. O texto diz que Samuel crescia no verso 19, isso quer dizer que alguns anos já passaram. E agora então vem, Samuel é estabelecido como profeta na terra. E Deus começa a falar com ele para que ele possa falar a Israel. Então aí entramos no capítulo 4, que é a nossa história. Vem uma peleja, vem uma guerra, vem uma batalha. O texto diz que todo Israel se reuniu desde Dan até Berseba, ou seja, todos os homens de todas as tribos vieram para essa batalha e se colocaram do lado de uma cidade chamada Ebenezer, de uma localidade chamada isso aí. E também o povo filisteu se reuniu de frente para eles em Afeca e dispuseram então para guerrear. E nessa peleja, no campo aberto, os filisteus mataram 4.000 homens. O que antes não acontecia quando Deus era com o seu povo. Quando Deus era com Josué, ele ia para as batalhas e não se perdia nenhum homem, porque Deus era quem lutava pelo seu povo e dava vitória ao seu povo, porque o seu povo temia a Deus. Só houve um momento no livro de Josué em que alguns homens morreram por causa do pecado de Acã. Compreende isso? Se a igreja hoje deseja vencer a batalha ou a luta que está proposta para ela, daqui por diante, ela precisa honrar ao Deus da aliança.
ela precisa guardar a palavra desse Deus da aliança. Ela precisa temer esse Deus, ela precisa reverenciar esse Deus, ela precisa amar esse Deus. Caso contrário, o próprio Deus da aliança exercerá o seu juízo sobre a sua igreja. E quem sabe estamos presenciando isso agora. Bem, diante dessa realidade, o povo então foge, volta, convoca os anciãos de todo Israel, e aí pergunta: por que será que Deus permitiu isso acontecer conosco? Por que Deus deixou que nós fôssemos derrotados? Aí os anciãos não sabiam responder, simplesmente pedem para trazer a arca, achando que a arca da aliança teria um poder místico, Deus estaria ali com eles, e então quando eles fossem para a batalha, eles venceriam a guerra. E aí a arca é trazida, e por quem? Por Hofni e Finéias, sacerdotes, filhos de Eli, os homens pecadores, aqueles que profanaram o Senhor, profanaram as coisas santas e as coisas sagradas. E eles trouxeram a arca e chegaram até onde eles estavam. Quando a arca chegou no arraial onde eles estavam acampados, houve júbilo. Parecia que o próprio Deus, aquela glória que é vista no tabernáculo, ou a glória do templo de Salomão, estava chegando ali também. A glória que faz resplandecer o rosto de Moisés. E o povo jubila, canta. É aquela ideia que nós temos quando Deus está em nosso meio. O coração ferve. E aí há brados de glória, aleluia. E você imagina, irmãos, se nós, sendo poucos, o glorificamos e todos juntos em um uníssono som, já causa um estrondo. Imagina milhares de pessoas ao mesmo tempo jubilando, e não somente isso, mas pulando de alegria, marchando com os pés. A terra treme, e essa terra tremeu, e o povo do inimigo sentiu isso. E quando ouviu a voz de júbilo e a terra tremer, disse: o que é isso? Aí relataram para eles, trouxeram a arca de Deus, trouxeram a arca do Senhor, o Deus de Israel está no acampamento deles. Ai de nós, estamos perdidos. E por que eles pensam isso? Porque eles já ouviram o relato do que Deus fez lá no Egito. Quando Deus dizimou todo o exército do egípcio, e o povo não moveu sequer uma espada para isso. Ele sabia que esse Deus era poderoso e que ele poderia aniquilar eles, e eles tremeram e ficaram com medo em relação a isso. E aí, para surpresa do povo de Deus, quando esse povo se reúne para guerrear, do lado dos filisteus, alguns anciãos deles, capitães de seus exércitos, exortam o povo a ser forte e a pelejar para não se tornar escravo de Israel. Vão para a peleja. A Bíblia diz no capítulo 4, verso 10, que a peleja dos filisteus contra Israel fez com que Israel fosse derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. E foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. E a arca do Senhor foi tomada e foi levada pelos filisteus. Daqui, eu já quero fazer uma digressão para apontar, tá bom? Para aquilo que Deus disse em sua palavra em Levítico, capítulo de número 26. Em Levítico, capítulo número 26, Deus diz a todo o povo de Israel que se esse povo guardasse a aliança do Senhor, Deus faria desse povo um povo próspero, abençoaria a terra deles, a colheita deles, o rebanho deles, e se alguém guerreasse contra eles, Deus faria essa nação fugir deles e serem escravos deles. Também nesse capítulo, em Levítico 26, Deus diz também: no entanto, se vocês não guardarem os meus mandamentos, a minha aliança, então eu farei vir sobre vocês, meu povo.
eu farei vir sobre vocês todas as pragas que eu já derramei. E aí o texto diz, e eu preciso ir lá para eu não errar, tá bom? Levítico 26, que há uma repetição disso, com alguns acréscimos em Deuteronômio 28, mas Levítico 26, é a parte inicial onde Deus fala isso. Ele diz, a partir do verso 14, que se o povo não ouvir e não cumprir os mandamentos do Senhor, se eles rejeitassem os estatutos, e a alma deles aborrecesse os juízos de Deus, a ponto de não cumprir todos os mandamentos, e eles violassem essa aliança, Deus diz que poria terror sobre eles, a tísica, a febre ardente, e também faria desaparecer o lustre dos olhos. A alegria de um coração seria um abatimento de alma. Não havia perspectiva nem esperança de vida. Sabe aquela angústia e aquela tristeza que se estabelece em muitos corações, que você olha assim, não tem jeito, a gente por mais que incentive, mas a pessoa não põe-se de pé. Deus está dizendo que vai fazer isso em relação ao povo. Não somente isso, mas Deus diz que fará com que esse povo fuja sem ninguém perseguir ele. Tamanho é o medo que eles vão sentir. E foi o que aconteceu lá. Quando eles começaram a avançar, que eles perderam a batalha, eles fugiram. Em Deuteronômio diz que a nação vai fugir por 7 caminhos. Aqui Deus diz que será assim, por causa dos pecados deles. Não somente isso, mas diz que o céu debaixo deles será como bronze, como ferro polido. Ele fala sobre isso. Também diz que se eles não voltarem ainda para Deus, então Deus fará vir sobre eles pragas 7 vezes mais. Isso está no verso 21. No verso 23, ele diz, se ainda com isto vocês não se corrigirem, não voltarem para mim, eu vou ser contrário a vocês. Eu não vou ser por vocês. E mais na frente Deus diz, se ainda depois de todos esses juízos que Deus diz que vai tirar o pão, Deus diz que vai fazer passar eles por provações tremendas, diz até que os pais ou as mulheres vão comer a carne dos seus próprios filhos, por conta da sua pecaminosidade diante de Deus, porque violaram a aliança feita com o Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. Deus diz isso. Deus diz que assolará a terra deles. E não somente isso, Deus diz ainda que Ele mesmo será contra o seu povo. E eu me lembro de uma pregação do pastor Augusto Nicodemos acerca disso. E se Deus for contra nós? Paulo diz, se Deus é por nós, ninguém prevalece contra nós. Mas e se Deus for contra nós? A quem clamaremos? Quem nos livrará? Quem tem poder suficiente para apaziguar a ira de um Deus como nosso Deus? Percebe como é sério estar em uma aliança com Deus? E o resultado dessa desobediência, o cumprimento disso acontece lá em 1 Samuel capítulo 4, onde nós estamos refletindo. E essa palavra então, ela é estabelecida por Deus. O povo fica surpreso, então, como Deus permitiu isso acontecer conosco? A arca do Senhor foi levada. Um homem fugindo da tribo de Benjamim, volta para a cidade e vai contar lá o que aconteceu. Todo mundo entra em desespero e alvoroço, pronto, estamos perdidos. Sabe o que é um exército inimigo invadir a sua terra e subjugar homens, mulheres, crianças? Não, nós não temos ideia disso, porque nunca passamos por isso. Mas sabe o que é soldados chegarem e simplesmente pegarem as suas espadas e cortarem a cabeça dos pequeninos? E atravessarem o coração de mulheres indefesas? Era isso que estava acontecendo com esse povo por causa da sua desobediência. A ira do Senhor foi derramada porque violaram a aliança dele. Violaram a aliança dele.
E aí então, depois que ele noticia isso, aquela cidade, e o povo todo entra em alvoroço, o grito é tão estrondoso que Eli, cego dos olhos, ouvindo o grito, fica assustado com aquilo. O homem então chega até Eli para relatar o que aconteceu a Eli. Eli então, já tremendo, porque a arca do Senhor estava com medo do que acontecesse com ela, e ela foi levada de fato. A Bíblia diz que ele, por ser pesado, significa que ele estava sobrepeso ou obeso já, gordo, de tanto comer as coisas que Deus trazia para a oferta. Ele, sentado na sua cadeira, cai, quebra o pescoço e morre, cumprindo então a sentença que Deus havia dito, que eliminaria ele e seus filhos e a descendência dele também. Diz até que se alguém porventura restasse, ele ia pedir auxílio aos outros, por conta da sua transgressão, do seu pecado. Aí faz menção também de que a mulher de Finéias, um dos filhos de Eli, estava grávida, estava próxima a dar à luz. E ouvindo tudo o que estava acontecendo, ela realmente, ouvindo o que aconteceu, e que também o pai, o sogro e o pai da criança haviam morrido, seu esposo, ela simplesmente entra em trabalho de parto, dá à luz a uma criança. E geralmente quando se tem algo dessa natureza, é júbilo, alegria que se tem, e principalmente quando é um filho homem. Para eles tinha isso. Mas quando ela é noticiada pelas parteiras, aquelas que estão auxiliando no parto, de que não temesse que teve um filho, ela não responde coisa alguma, ela não faz caso disso. Ela simplesmente olha e chama, dá o nome ao menino de Icabô, e diz: foi-se a glória de Israel. Que alegria eu vou ter. O pai da criança morreu, o meu sogro também morreu, eu vou ficar desamparada, quem é que vai cuidar de mim? Não há para ter alegria num momento como esse. E aí depois ela fala que realmente foi-se porque a arca de Deus fora tomada, e agora nós vamos ser subjugados, talvez até o meu filho seja morto pelo inimigo. Isso eu estou conjecturando. E aí ela fala mais uma vez: foi-se a glória de Israel porque foi tomada a arca de Deus. A ideia dela também parece que a arca tinha um poder sobrenatural, um poder místico, algo dessa natureza. Nós estamos percebendo agora, irmãos, uma realidade para nós. Não basta ter o nome de cristão. Não basta estar em uma igreja. Se nós não formos verdadeiramente convertidos, e se nós não amarmos viver essa nova aliança na qual nós fomos inseridos, nós sofreremos também o juízo de Deus, por conta de estarmos profanando o nome do Senhor. Essa é a realidade que nós temos aqui, e que cada um de nós deve examinar a si mesmo. Esta manhã nós estamos estudando sobre a doutrina do pecado, e meus irmãos, essa é a terceira vez pela qual nós estamos passando por isso, numa revisão dessa doutrina. E nesse momento Deus me fez ver o quanto realmente o pecado é horrendo, e o quanto ele nos separa de Deus, e o quanto Deus se ira por causa do pecado. E não pense, irmãos, e como eu disse essa manhã, repito também agora à noite, não pense se o filho de cada um de nós aqui rejeitar ao Senhor, ele vai entrar no céu. Ele não vai entrar no céu. Ele vai ser enviado ao inferno. Ele vai passar, a eternidade em angústia, junto com o diabo e os demônios. Se ele rejeitar a Jesus, se ele não quiser viver com o Senhor, se ele profanar o nome do Senhor, se ele viver realmente no pecado, não pense que a minha oração vai mudar o juízo de Deus. Ele não vai mudar o juízo de Deus. Porque Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel à sua aliança, Deus é fiel a si mesmo. E a gente precisa levar isso em consideração. Talvez seja por isso também que o juízo de Deus está prestes a vir sobre a casa de Deus. E a Bíblia diz que vem primeiro por ela, para purificá-la, para adorná-la. E a gente precisa então aprender a temer a Deus e a viver verdadeiramente aquilo que foi proposto a nós como filhos de Deus.
antes que o fogo vingador do Senhor venha sobre nós. Mas vem também o episódio em que mesmo Deus, permitindo ou usando, porque dá-se isso também mais na frente em outros livros da palavra do Senhor, use uma nação ímpia que não teme a Ele para fustigar o seu povo, Deus também julgará este povo pagão. E esses filisteus, achando que porque venceram a batalha e pegaram e levaram a arca, achando que Deus estava confinado àquele objeto, levam a arca para o templo do seu Deus e colocam lá ao lado dele, para que Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, viesse a servir a Dagon e a junto com ele abençoar os filisteus. Mas Deus, irmãos, Ele não se deixa ser manipulado por ninguém. Nem o nosso Deus é como esses falsos deuses que têm uma hierarquia, que segundo a religião cananeia, tá bom? Esse Deus Dagon era o pai de Baal. Ele era casado com uma deusa e gerou Baal. Baal nós conhecemos porque na história do livro do Velho Testamento nós encontramos várias vezes o nome Baal sendo mencionado. E esse Deus Dagon era considerado como o Deus da agricultura, aquele que faria prosperar e faria frutificar tudo, e faria esse povo abençoado em suas colheitas e outras coisas mais. Ele é dito assim. E a imagem dele era uma imagem que ele era metade homem e metade peixe. Porque a palavra Deg tem a ver com peixe. Então, é como se fosse um sereio. Tem a sereia? É como se fosse um sereio ele, tá bom? Em outras imagens aparece ele também com um chifre na frente, já misturaram ele com o outro também, tá bom? Porque chifre é sinal de poder. O unicórnio que tem um chifre, aí colocaram outra imagem, tá bom, dele com um chifre. No tempo dos bárbaros e etc e tal. Então havia isso, e os filisteus achavam que por colocar Deus lá, Israel lá, ele estaria junto com o Dagon abençoando o povo dele, porque agora ele foi tomado como escravo. Porque a ideia que se tem de que quando se escraviza alguém, a vontade desse que foi escravizado é atender todos os desígnios daquele que é o seu Senhor. Mas o nosso Deus, Ele não serve a ninguém, porque só Ele é Deus. E não há outro Deus como Ele. E Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. E para mostrar a esse povo pagão que Deus é Deus, eles colocam a arca lá. E a Bíblia diz que de madrugada, logo cedo, os sacerdotes de Dagon entram lá no templo dele e veem ele caído diante da arca. Algo que não se pode conceber, mas Deus já fez com que esse falso Deus se prostrasse ante ele. Eles olharam aquilo, acharam estranho, mas levantaram ele e colocaram de novo lá. No dia seguinte, a Bíblia diz que novamente eles chegam de madrugada, pela manhã, e eis que Dagon agora estava caído, e não somente caído, estava com as mãos cortadas e a cabeça também. Parece que Deus pelejou contra ele, deu uma surra e matou ele. E aí os filisteus olharam para aquilo e ficaram com medo. E diz o texto que eles não sobem no limiar. O limiar é como se fosse esse degrau que chegasse até o altar onde esse Deus estava, e ele simplesmente caiu prostrado aí, a cabeça dele ficou aí, as mãos deles ficou aí. Eles levantaram, colaram ele e disse: não dá para o Deus de Israel ficar aqui junto do nosso Deus. Vamos tirar ele daqui, porque ele parece que é maior do que o nosso Deus. E eles começaram a temer a Deus assim. E aí o que acontece? Eles tiram a arca de lá e Deus começa a encher aquele povo de tumores. Algumas traduções vai falar hemorroida. Tá bom? Algumas traduções vai dizer isso. Deus enche eles de hemorroida. Imagina aí, irmão, aquelas hemorroida braba. Ficaram apavorados com aquilo. Não, Deus de Israel está machucando a gente, não dá certo não.
nós ficarmos, não. O texto diz que a mão do Senhor castigou duramente eles, lá de Asdod. Ele vai falar sobre as 5 cidades principais dos filisteus, e que havia reis ou príncipes que governavam sobre elas. E aí os de Asdod se reuniram e disseram: terrível coisa é isso aqui. Então, quando viram isso, disseram: não fique conosco a arca de Deus. No verso número 7, não fique conosco, vamos fazer o quê? Aí eles enviaram mensageiros, se congregaram os príncipes e falaram: vamos passar a arca de cidade em cidade. Aí passaram para a próxima cidade, e a próxima cidade foi Gate. Quando chegou em Gate, Deus feriu o povo lá, toma a hemorroide lá. E a hemorroide era tão braba que surgiam tumores e algumas pessoas morreram, porque o texto diz que alguns morreram. De tão grave que foi, o povo de Gate então ficou com medo, e aí Envó manda a arca agora para uma outra cidade, a cidade agora é Ecrom. Quando chega em Ecrom, no verso número 10, os ecronitas exclamam dizendo: transportaram a arca de Deus até nós para nos matarem. Eles já ouviram falar o que Deus fez em Asdod e também em Gate, e agora vão fazer lá também, e eles não queriam isso para eles não. E aí o texto diz, tá bom, que eles vieram mensageiros e chamaram os príncipes e disseram: é melhor a gente devolver essa arca, a gente não vai suportar isso. Aí aqui a gente já toma uma outra lição, e a lição que é bem clara no texto é que, embora esse povo pagão, os lá de fora, saibam que Deus, Ele é o Deus que opera essas coisas grandiosas, mesmo assim, eles não querem nada com Deus. Mesmo sabendo que Deus pode julgá-los e exterminá-los, eles não querem se submeter a esse Deus. Eles preferem rejeitar a esse Deus. E é isso que eles fazem. Então, eles se reúnem e têm essa ideia. Não lemos o capítulo 6, se vocês tiverem curiosidade de ver isso no capítulo 6, então vocês podem ler como foi que eles fizeram para devolver a arca. Eles se reuniram, colocaram vários tumores de ouro e também ratos de ouro e enviaram sobre carroça de boi, e é um mistério, tá bom, que eles traçam aqui sobre esses bois, porque eram bois que tinham bezerros novos, e eles fizeram um teste assim: se essas vacas, elas forem em direção aonde tem que levar a arca, e elas não voltarem por causa dos seus bezerros, nós vamos saber que é o Deus de Israel que está nesse negócio de ferir a gente com úlcera. E o interessante é que o texto diz que eles puseram a arca sobre essa carroça e seguraram os bezerros em casa, e as vacas seguiram o caminho e não voltaram, mesmo por causa dos seus bezerros recém-nascidos. E eles entenderam então que era o Deus de Israel que realmente estava fustigando eles com essas úlceras, com esses tumores. A arca foi recebida pelo povo do Senhor, o povo se alegrou e houve um reavivamento do povo através do profeta Samuel, oferecendo sacrifícios e levantando a nação para se curvar novamente diante do Senhor. Então, o que nós aprendemos disso? Nós vamos entender que, apesar de estarmos nessa nova aliança, pode ser também que Deus se ire conosco e nos fustigue com sua vara, porque estamos andando em desobediência a esta aliança. E um texto que era bem claro nisso, no Novo Testamento, se encontra no livro de Hebreus, e eu quero que vocês vão para lá. Livro de Hebreus, capítulo de número 10, livro de Hebreus, capítulo de número 10, a partir do verso de número 26. A carta aos Hebreus é uma carta que foi escrita por um autor desconhecido e que ele exorta aos hebreus convertidos
ao cristianismo, aqueles que seguem Jesus Cristo, a perseverarem firmes na fé para alcançarem um descanso eterno. E aí tem muitas exortações para que esse povo permaneça firme, cresça, busque ao Senhor. Fala que eles são tardios em aprender, que eles não querem crescer no conhecimento do Senhor. Há muita exortação para que o povo não ande no mesmo caminho de incredulidade que o povo do Antigo Testamento, do Velho Testamento, andava. Que não pratiquem as mesmas obras deles, mas que possam atentar para a grande obra que Deus fez por meio de Jesus Cristo, pois esta nova aliança é superior à velha aliança, e essa aliança que Deus diz que faria, que é eterna, é uma aliança pela qual Deus diz, tá bom, que Ele transformaria o coração, tiraria o coração de pedra, daria um coração de carne, faria pôr os mandamentos dentro de nós, nos daria um espírito novo, poria o seu espírito dentro de nós, e faria com que a gente observe a palavra de Deus. E não somente isso, Jeremias 32 diz: eu farei uma aliança com eles, na qual eu não deixarei de lhes fazer o bem. Ele diz assim. Agora o autor de Hebreus, vendo como a comunidade hebraica convertida ao cristianismo estava andando, exorta ao povo. E no verso número 26, do capítulo 10, ele diz assim, presta atenção: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Isso no Velho Testamento. De quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meus irmãos, eu não quero que nós, a igreja do Senhor que aqui estamos, venhamos a sofrer o juízo de Deus por causa da nossa desobediência. Eu não quero que nenhum de nós venhamos a ser acometidos de chagas e outras coisas, ou outros terríveis juízos, porque é isso que nos resta para nós. Uma vez que conhecemos ao Senhor, uma vez que foi perdoados os nossos pecados, uma vez que nós fomos inseridos na nova aliança, se nós deliberadamente resolvermos caminhar em transgressão, sabemos de fato, e a palavra de Deus nos garante isso, tanto no velho quanto também no novo, que nós seremos alvo do juízo de Deus. E dura coisa é cair na mão do Deus vivo. E eu não quero dizer aqui que nós vamos perder a nossa salvação. Eu não quero daqui que você vai ser lançado ao inferno. Mas eu creio que Deus pode matar você. Pode tirar você do seio da sua família hoje mesmo, se você continuar errando diante do Senhor. Ou pode fazer você ficar num leito até o dia que Ele quiser. Ou pode dar uma angústia na sua alma, que você vai ficar louco, querendo entrar em desespero, porque não consegue sentir a graciosa presença de Deus. O seu amor lhe envolver, por causa que você resolveu desobedecer os mandamentos do Senhor. Desobedecer a aliança do Senhor. Afastar-se de Deus. Caminhar no deleite desta vida, ou querendo satisfazer as obras da carne. Atentem para isso, irmãos, não é tempo para isso, é tempo de nos arrependermos e andarmos na presença de Deus, para que Ele restaure a nossa sorte, e a gente possa desfrutar da sua gloriosa e doce graça e presença, porque não há nada melhor e não há nada igual que se compare a ter Deus junto a nós. A ter o seu Espírito em plena comunhão com o nosso Espírito, revelando a sua vontade e nos conduzindo, irmãos, à eterna glória em sua maravilhosa paz.
Por isso, esta noite, diante desta realidade, desta verdade, eu peço que você que me ouve, você que está aqui, você também que está em casa, você examine a si mesmo e veja como você está andando diante do nosso Deus. Abandone o seu pecado e as suas práticas pecaminosas. Lance fora tudo aquilo que profana o nome do Senhor em sua vida e em seu viver. E nós, enquanto igreja, também. Que não sejamos remissos e negligentes, mas que sejamos operosos praticantes da palavra do Senhor. Para que Deus se deleite e se agrade de nós. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E nos dê a sua maravilhosa paz. Em nome de Jesus. Tá bom? Em nome de Jesus. Então esta é a palavra que eu vos trago esta noite. E eu os convido então a orar por isso. E nós intercedemos pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Pois eu entendo que nesse tempo, irmãos, Deus deseja fazer com que nós venhamos andar de modo digno como igreja do Senhor, como membros de uma nova aliança. Vamos ficar de pé um minuto. O Ministério do Louvor vem para cá. Vamos orar. Querido Senhor, como ministro teu neste lugar, Senhor, eu faço confissão pelos nossos pecados diante de ti. E te peço, Deus, a tua misericórdia. Repousa sobre nós, ó Deus, a tua mão, Senhor, e perdoa os nossos pecados. Leva-nos, ó Pai, ao arrependimento, Senhor, das nossas obras mortas diante de ti. E faz, ó Deus, com que cresçamos cada vez mais em uma vida que dignifique o Senhor. E que realmente, ó Deus, tenha a ver com a nova aliança que estamos inseridos. Ó Deus, opera sobre nós, trazendo fervor ao nosso coração e um apego a Ti, uma afeição, Senhor, sobrenatural por Tua palavra, o alimento vivo. E que nós, ó Deus, também venhamos a crescer em amor por Ti, pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, a qual, ó Deus, Tu entregaste a favor de todos nós, para que nos reconciliasse contigo e nos fizesse povo do Senhor, família do Deus Altíssimo. Pai, em nome de Jesus, nos converte a Ti, transforma o nosso coração e muda, Senhor, a realidade da nossa vida e tira, Deus, todo e qualquer, Pai, negligência ou impedimento que possa existir em nosso coração e em nossa vida, tanto os nossos que aqui estamos, ó Deus, como também aqueles que estão em casa. Senhor, visita o coração dos meus irmãos, não deixe que eles venham esfriar, não deixe, ó Deus, que eles venham se apegar às coisas deste mundo, mas que eles possam, ó Deus, estar diante de Ti, em Tua presença, ouvindo a Tua voz, ó Deus, e guardando, Senhor, a Tua aliança, para não pecar contra Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, faz esta obra grandiosa, e nos ajuda, Deus, a nos levantar, Senhor, avivados, Senhor, cheios de fervor e alegres em Ti, porque Tu és a nossa porção. Então visita, Deus, este lugar, e visita o Teu povo, Deus, que está contemplando, Senhor, essa mensagem, Pai. Assim como aqueles, ó Deus, que futuramente estarão diante dela também. Abençoa, Deus, e faz esta obra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Estenda a sua mão e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam derramadas sobre todos, desde agora e para todos sempre. E quem concorda, diga amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Podem sentar um minuto, glória a Deus. Louvado.